Fala, loucos do bando, fala fiel. Acabou aí, vai fazer quase uma hora aí. América Mineiro 1, Corinthians 0, né? Pela jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023, né? O jogo no Independência, mando do América Mineiro, né? E perdemos de novo fora de casa, né? Que novidade aí, né, cara? A vida do Corinthians não é fácil, principalmente fora de casa nesse ano de 2023. Mas foi um jogo diferente, tá? Foi um jogo diferente do que a gente tá habituado, né? Geralmente a gente vem aqui no vídeo e fala, pô, o Corinthians perdeu de novo, de 1-0, não fez porra nenhuma o jogo todo. Mas esse jogo foi um pouquinho diferente, cara. A dinâmica não foi essa. Mesmo chegando no mesmo resultado, né? A dinâmica foi diferente desse jogo, né, cara? O Corinthians até que jogou bem, tá? Para os padrões do Corinthians. Você pode até falar que falta muita coisa, ainda falta, mas vendo os últimos jogos do Corinthians, esse aí foi um puta jogo diferente do habitual aí do Timão, né, cara? Enfim, havia a expectativa de talvez o Corinthians poder utilizar, né, o Rojas aí que chegou, ainda não foi oficialmente confirmado pelo Corinthians, né, com o post no Instagram e tal, precisa lá dos bagulho do bid, né? Havia também a expectativa de um retorno do Renato Augusto, né, para esse jogo contra o América Mineiro. Enfim, a verdade é que eles não estiveram nem no banco, né, nessa partida. Nem eles, nem o Cantígio também, nem o Pedro e nem o Giovani, né? Todos foram com a delegação, mas ficaram fora da partida, né? Com isso, o Luxemburgo escalou a seguinte equipe, né? Foi com Cássio no gol, na lateral direito Fagner, a dupla de zagueiros Gil e Murilo, na lateral esquerda o Fábio Santos, né? Aparentemente tomou a vaga do Matheus Bidu. Primeiro volante ali o Moscardo, pela direita o Fausto, pela esquerda o Juan ali fazendo a meiuca, né? Aí na ponta esquerda o Guedes, na ponta direita o Adson e no comando do ataque Yuri Alberto, né? Diferente das últimas partidas do Corinthians, que eu achei que faltou um pouco mais de vontade, essa partida eu achei que não faltou, tá? O Corinthians teve bastante garra, bastante vontade durante os 90 minutos ali, né? Principalmente no começo do jogo, né? O Corinthians estava querendo bastante, né? Brigando. Como é que eu posso dizer? Quando o pessoal pede para ter mais raça, pede para ter mais vontade, né? Você pega esse jogo aí que serve como exemplo, né? O Corinthians correu, sabe? Tava diferente a postura dos jogadores. Eu queria ver mais vezes isso, né? Pra você ter uma ideia, eu vi poucas vezes esse ano. Quiçá só os jogos da Copa do Brasil, né? Nas partidas de volta, né? Que você viu o Corinthians um pouco mais abnegado ali na marcação, né? Querendo mais, se esforçando mais, né? Todo mundo se entregando um pouco a mais, né, cara? Enfim, o América Mineiro estava jogando em casa, também cedeu espaços porque partiu para o campo de ataque, né? O Corinthians conseguia roubar as bolas, né? Tinha todo um latifúndio ali no meio campo, falso, teve muito espaço, o próprio Juan teve muito espaço para combinar algumas jogadas, mas o Corinthians pecou bastante, né? Na criação de jogadas, né? Se tivesse o Renato Augusto hoje, provavelmente, eu acho que o Corinthians teria eventualmente conseguido fazer até um gol no primeiro tempo e muito provavelmente no segundo, né? Mas enfim, nesses momentos que eu fico puto, por exemplo, com o Juliano, sabe? Porque, em tese, ele seria importante para esse tipo de jogo com bastante espaço, né? Só que você pega os jogos do Juliano, ele nunca corresponde, né? Então, sei lá. Era como se fosse esperar algo diferente de todo o histórico negativo do Juliano, sabe? Se ele fosse uma opção do jogo, né? Quem ficou em cargo dessas jogadas de criação foi o Guedes, né? O Guedes se movimentou muito pelo centro, né? Combinou jogadas, fez tabelas, né? O Guedes estava querendo muito jogo, né? Teve uma chance ali que o Guedes combina uma jogada com o Adson e com o Yuri, né? Vai até a linha de fundo, cruza para trás, zaga corta, o Moscardo chega chutando, né? E isola, né? Essa foi a melhor chance ali do Corinthians no começo do jogo, quando o Corinthians estava bem, né? O América teve uma oportunidade que ele sai no contra-ataque, né? A zaga do Corinthians corta, o juiz escorrega. Aí o Juninho faz um drible no Fagner, né? Que tava meio acomodado no lance, né? E chutou pra fora, né, cara? Enfim, o Corinthians até teve boas chances ali no primeiro tempo, né? Teve o chute do Guedes, né? 2 chutes bons do Guedes, mas isso foi após tomar o gol, na verdade, né? O gol do América sai até num bom momento do Corinthians, tá? O Corinthians tinha mais posse de bola no jogo, parecia até que faria o primeiro gol, faria o gol antes do América, né?
Mas o Adson faz uma falta no jogador do América, o time dá uma desligada, o cara faz o passe, o Gil totalmente desligado também no lance, não acompanha o Juninho, né? Que é uma vergonha tomar o gol do Juninho aí, com todo respeito, mas pô, o Juninho é tipo o Márcio Araújo, tá ligado, mano? Não faz gol ninguém esse cara e já fez 2 no Corinthians esse ano, né? Passou no elemento de surpresa, o Gil não conseguiu nem conter, nem travar ele, bateu cruzado, talvez o Cássio pudesse ter pego também, chutou rasteirinho e fez o América 1-0, cara. Enfim, como eu disse, o Corinthians foi pra cima ainda com o Roger Guedes, com 2 finalizações, né? Que fez o goleiro do América fazer 2 boas defesas, mas ficava muito ali a cargo do Roger, né? Pelo lado esquerdo, lado direito do Corinthians praticamente não criou nada, né? Fagner muito mal, desaparecido, Adson muito mal, desaparecido, Fausto se escondendo do jogo, né? Partida péssima do Fausto também, não gostei. Enfim, ficava ali com o Guedes combinando a jogada com o Fábio e com o Juan e basicamente inteiramente jogadas individuais do Roger Guedes, né? Enfim, mas o Corinthians teve espaços, né? Aí na sequência que o Corinthians tomou, antes de acontecer esses lances, né, do Corinthians fazer essas jogadas com o Guedes, né, que até deu uma esperança que a gente pudesse empatar no final do primeiro tempo, o Corinthians meio que ficou meio perdido quando teve a posse, né, a América se fechou. E aí eu pensei que esse momento do jogo, quando o América fez 1-0, ia se perdurar principalmente pelo segundo tempo, né? E agora a gente vai pro segundo tempo, né? Foi surpreendente, cara, até o fator, se tratando do Corinthians, né, que tem pouca armação de jogadas, e se tratando de uma equipe do Wagner Mancini, principalmente a equipe do América, que consegue sempre conter o Corinthians, né? Não que não tivesse contido hoje o Corinthians, mas conteu de uma forma diferente, né? Eu achei que o América concedeu ainda muitos espaços pro Corinthians no segundo tempo, né? Quando o Corinthians volta, né? O Adson conseguiu fazer umas jogadas que ele não fez no primeiro tempo, né? Achando o Fausto, que finalizou bem, mas o goleiro do América fez uma boa defesa, né? Enfim, teve uma jogada que foi até a linha de fundo que o Fausto cruza e o Yuri Alberto entra de carrinho e, pô, mó azar também, né? A bola era difícil pra ele conseguir botar jeito na bola, a bola isola o gol, passou perto também. O Corinthians poderia ter empatado aí o jogo, né? Teve uma boa oportunidade que que acho que é o Adson mete a bola pro Yuri, ele finaliza, ele poderia ter cruzado do outro lado pro Roger, né? Mas ele finaliza e o goleiro pega do América, né? Enfim, teve outras boas chances também com o Roger Guedes pelo lado esquerdo, né? Uma ele manda na trave, a outra ele vai até o fundo e chuta, né? Eu acho que essas duas, inclusive, talvez o Roger pudesse ter rolado pro Yuri, mas eu acho que ele ficou puto que o Yuri não rolou aquela pra ele, né? Os caras também precisam se entender aí, enfim, parar de ser menos fominha um com o outro, né, cara? Enfim, nesse meio tempo ainda o América teve chances, tá? Eu tava até conversando com o Léo, né, depois que acabou o jogo, ele falou uma coisa que é verdade, né? Se você for ver, tirando o carrinho que o Yuri Alberto deu e a bola foi por cima do gol e a bola na trave do Roger, aquele monte de defesas que o Pazinato lá fez no América, se ele toma algum dos gols, seria meio que frango, né? As melhores chances em si foram do América, né? Porque eles chegaram em 3 contra-ataques, né, pelo lado esquerdo. O Danilo Avelar tava na pequena área, cara, ali. Ele chutou pra fora sem goleiro. O Cássio tinha caído já na primeira jogada do Juninho, né? Teve também outra que o cara cruza, o Everaldo humilha o Fábio Santos, né? Cruza o Aloysio, desloca o Cássio e a bola vai pro outro lado. E teve um cruzamento também pro Pedrinho também, atacante deles, que o Cássio fez uma puta de uma defesa, uma defesaça do gigante, né, cara? Então, assim, se você for ver, embora o Corinthians tivesse até merecido empate, o América também teve chances de fazer o segundo, né? O que me surpreendeu foi o que eu falei pra vocês. Eu achei que o América concedeu muitos espaços, o que eu achei meio esquisito se tratando do América de Wagner Mancini, né? Enfim, o Luxemburgo ele fez 2 alterações ainda no meio do... Ali uns 15 mais ou menos, né? Ele colocou o Biro no lugar do Adson e colocou o Matheus Araújo no lugar do Juan Oliveira. O Juan Oliveira tava cansado já. Mas o Adson, cara, até que ele... o primeiro tempo não foi bom dele, mas até que ele meteu umas bolas no segundo tempo. Ele tava mais participativo no jogo, ele tava fechando mais no meio, né? Enfim, o Biro não entrou bem, cara. O Biro foi péssimo, errou tudo que tentou, meu. Não deu nada certo com o Biro, né? O Matheus Araújo, de contrapartida, entrou muito bem. Teve uma finalização que ele fez uma baita jogada com o Roger Guedes, né? Sofreu uma falta lá que o Voaden não deu. Enfim, o Matheus Araújo entrou bem. Depois, mais pra frente, entrou o Michael no lugar do Fausto. Pô, o Michael fez o cosplay do Fausto, né? O Fausto foi péssimo. Até fez 2 jogadas, né? Aquele cruzamento pro Yuri, que foi mais um chute pro gol cruzado, né? E uma finalização, mas tava muito mal o Fausto no setor que a gente espera dele no meio campo, né? Ajudou muito pouco nas armações de jogada, nas criatividades, né?
a parte criativa, né? E o Michael entrou no lugar dele e fez a mesma coisa, nada, né? Enfim, quem tava mais lúcido ali era o Moscardo ali, armando por trás, né? Conseguindo fazer o para-brisa, virando a bola de um lado pro outro, né? Mas enfim, acabou o jogo de uma forma meio frustrante pro Corinthians, né? Embora seja mais uma derrota, né? Do péssimo retrospecto do Luxemburgo nessa passagem dele pelo Corinthians, né? E péssimo retrospecto fora de casa do Luxemburgo com o Corinthians, né? O Corinthians já tinha um retrospecto, mas agora tá péssimo. Foi uma partida um pouco diferente do que tem sido, né? Havia se falado que o Luxemburgo poderia cair se perdesse esse jogo, depois tá tendo rumores aí que talvez ele caia ao final da partida, não sei como é que fica, mas o jogo foi um pouco diferente, né? Das outras derrotas, embora mais um resultado igual e ruim, hoje a gente poderia ter acabado pelo menos com 1-1. Mas 1-0 ainda tá suave para voltar para Neoquímica Arena, acho que a gente pode passar, viu, Fiel? Enfim, é difícil reverter 2-0 como a gente reverteu 2 vezes, né? Talvez por se acabar a sorte, mas 1-0 o Corinthians tem totais condições de pelo menos ir pros pênaltis com o América Mineiro, né? Assim a gente espera, né? Senão vai ser mais um vexame do Corinthians, né, mano? Vamos tratar individualmente os jogadores. O Cássio jogou bem o gigante, salvou o confronto naquela defesa que ele fez na cabeçada do Pedrinho. Quando precisou, ele atuou e foi bem, né, cara? O Fagner fez um péssimo jogo, né? Errou muito passe, achei o Fagner um pouco acomodado na partida, um pouco abaixo em nível de competitividade dos demais, né? Que eu elogiei no começo do jogo, né? O jogo em si, né? Achei que faltou um pouco do Fagner, viu? Achei uma partida ruim. O Gil, ele acabou sendo o grande vilão da partida, né? Que ele vacilou ali na marcação do Juninho e concedeu o gol do Corinthians. Mas de resto ele acabou indo bem na partida, né? Mas, enfim, vai acabar sendo o vilão do jogo, né? O Murilo foi bem, cortou as balas que tinha para ele cortar, conseguiu consertar alguns vacilos de espaço que o meio-campo do Corinthians concedeu, né? O Murilo é muito rápido. Enfim, Fábio Santos. Fábio Santos eu vi ele bastante abnegado na partida, tentando muito, correndo muito, mas, pô, não tá dando mais, cara. Ele simplesmente não consegue acompanhar a rapaziada, mano. Nem do Corinthians e nem do time adversário. Quando o Everaldo partia pra cima dele ali, passou praticamente em todas, cara. O Fábio não foi bem. Enfim, ajuda muito pouco também na frente, né? Isso é uma questão característica dele, não é de mal ou bom, é só não tem essa questão aflorada na parte ofensiva, né? Mal conseguiu ajudar o Guedes, né? O Moscardo eu gostei muito da partida do Moscardo, tá? Ele tem 17 anos, ele é grandão, fez muito bem o papel de primeiro volante ali, conseguindo sair bem com as jogadas, né? Conseguindo fazer o para-brisa, ora lançando pro lado direito, ora lançando pro lado esquerdo, né? Achei uma ótima partida do Moscardo, tá? Até por ele ser jovem, tá entrando numa bucha aí, gostei bastante. Tem muito potencial aí o Moscardo, espero que ele consiga evoluir. O Fausto, não gostei da partida, achei ele omisso no jogo, achei desaparecido, achei pouco comprometido também, não gostei da partida do Fausto Vera. Eu não sei se essa posição de segundo volante que ele vem atuando com o Luxemburgo, né? Com o VP ele jogava às vezes nessa posição, mas ele jogava mais de 5, né? Enfim, não sei o quanto tem atrapalhado ele, né? A galera até falava que ele deveria sair mais, que ele tem bons chutes de fora da área, mas eu acho que são saídas esporádicas, né? A posição dele de 5-5 até meio que entra no imaginário popular de que ele pode melhor na frente, né? Mas a posição dele é de 5 real, né? O cabeça da área ali, né? Tipo, o primeiro volante ali na frente da zaga, né? O Juan Oliveira tentou bastante, correu bastante, tentou combinar algumas jogadas com o Guedes no primeiro tempo, mas também não foi bem não, tá? Depois cansou, desapareceu. O Adson, desaparecido no primeiro tempo, pouco atuou, né? O Adson vai mal fora de casa, né? Ele até deu indícios que poderia fazer um segundo tempo um pouco melhor, deu umas metidas de bola, né? Se aprofundou mais pro meio campo para ajudar na armação, para ajudar o Guedes, né? Mas logo foi sacado pelo Biro, né? Talvez ele poderia ter ido melhor, mas pelo tempo que ele esteve em campo, ele não foi bem não. Não sei se eu teria sacado ele não estava tão mal no ponto que ele saiu, ele estava mal antes, né? O Guedes, sem sombra de dúvida, foi o melhor em campo do Corinthians, armou, chutou, finalizou, apareceu, voltou para marcar. O Guedes, enfim, acho que é o único cara em boa fase nesse time, tá? Enfim, ele tem ficado bastante incomodado também. Dá pra você ver pela postura dele que ele tá bastante incomodado com a situação do Corinthians, né? Ele é um dos poucos caras ali que ainda fazem algo de diferente. O Yuri Alberto, cara, o Yuri, eu achei ele muito mal no primeiro tempo, tá? Tropeçando por cima da bola, não conseguia arrumar nenhum lateral, sabe? Saía com bola e tudo. No segundo tempo ele ainda fez as movimentações corretas para receber as bolas, né? Mas perdeu um gol que ele poderia até ter virado pro Guedes e
deu azar naquele carrinho que ele deu lá, que passou por cima do gol, né? Não foi uma boa partida do Yuri Alberto, né? A galera que entrou, o Biro, péssimo jogo do Biro, puta que pariu, foi mal demais, errou tudo que tentou, não sei se foi o gramado também que atrapalhou, mas o Biro foi mal demais. O Matheus Araújo entrou bem no lugar do Juan, né? Deu uma dinâmica interessante ali no... depois da saída do Juan, né, ali no meio campo, ajudou ali algumas jogadas com o Guedes, né? Se apresentou, gostei da partida do Matheus Araújo entrando no segundo tempo. E o Maicon jogou mal de novo, né? O Maicon não vem bem faz um bom tempo já, né? Ele que entrou no lugar do Fausto, o Fausto fez um mau jogo e ele também fez. Enfim, Fiel, não sei se o Luxemburgo vai cair, até antes de começar o vídeo aqui ele estava dando coletiva normal, não sei como é que fica. O que sabemos é que o Corinthians fica em Belo Horizonte, né? Do sábado tem jogo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Deve ser outra derrota, né? Corinthians fora de casa, aí vai ter a desculpinha de que tá pouco mobilizado porque tem o jogo da Copa do Brasil. Você já conhece a história já, né? Enfim, mas é uma partida importante, né? Porque o Corinthians não entrou por muita sorte na zona de rebaixamento na última rodada, porque o Goiás conseguiu perder pro Curitiba em casa, né? Vamos ver como é que vai ser a postura do time, né? Nesse próximo fim de semana contra o Galo. Tinha que pontuar, né? Pra subir um pouquinho. Não é uma partida que a gente deve cobrar a vitória, mas dado o momento do Corinthians, cara, o Corinthians está devendo e vai ficar em crise, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, se o Corinthians tivesse vencido o Cuiabá e o Red Bull, essa derrota hoje contra o América, a gente poderia estar conversando sobre outras coisas, né? Tipo, sobre o bom jogo do Corinthians, mas não dá para conversar só sobre isso. O momento do Corinthians é péssimo, né? O retrospecto do Luxemburgo é péssimo, os números dele são péssimos, as partidas do Corinthians são péssimas, né? E aí você tem um jogo meio que fora da curva, que é esse do Corinthians contra o América Mineiro, que mesmo assim a gente perdeu, né? Então a cobrança vai vir, a pressão vai subir. Não tem muito o que eu falar aqui, por mais que eu tenha achado uma boa partida, eu também não consigo confiar de que vai ter repetições disso, sabe? Como eu disse, me surpreendeu a postura também do América de ceder muitos espaços, não é uma coisa que eu estava esperando acontecer. Foi estranho também. Vamos ver como o Corinthians entra em campo contra o Galo, cara. Tá devendo e precisa fazer pontos, dar um jeito aí. Mesmo que no começo do campeonato a gente fosse até não projetar até projetar uma derrota contra o Galo, né? Na atual situação é faca no pescoço de novo, né? Enfim, Fiel, o que vocês acharam do jogo aí? Concordam comigo? Não concordam? Acho que é tudo uma merda? Acho que é tudo bom? Sei lá. Fora Luxemburgo? Fica Luxemburgo? Se for cair, quem traz, né? Espero que vocês comentem aí e falem o que vocês acharam. De resto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E vai Corinthians!